Olá, seja bem-vindo ao curso de Projeto de Redes de Distribuição Urbana da Proenge Cursos. Vamos dar início ao módulo 2 do curso de Projetos de Redes de Distribuição. Você vai conhecer os principais tópicos da NTC 841005, que é a norma de desenho de redes de distribuição e que vai te embasar para que conheça toda a simbologia utilizada nos projetos. Vamos lá? O objetivo dessa norma é estabelecer critérios básicos para elaboração de desenhos de projetos de redes de distribuição, tanto urbana quanto rural, baseado nessa norma, essa NTC 841005. Essa norma está disponível no site da Copel, então você pode acessar o site da Copel e baixá-la na íntegra. Nós vamos discutir os principais tópicos desta norma durante aí os módulos, o módulo 2, durante esse módulo que nós estamos iniciando. Primeiramente, é importante a gente falar que um projeto ele deve conter, conforme a sua necessidade, o seu detalhamento, alguns elementos, como por exemplo, a representação da rede primária, a representação aqui da rede secundária ou a rede de baixa tensão, a simbologia dos postes que você vai estar utilizando no seu projeto, os transformadores que você também vai estar utilizando no seu projeto. Além disso, você pode ter aqui a representação aqui da luminária da sua iluminação pública, até do relé fotoelétrico, que hoje a gente não utiliza mais nos projetos aqui apresentados para a Companhia Paranaense de Energia, mas para outras concessionárias ela pode exigir aí que você especifique aí o seu relé fotoelétrico. Tem a representação, você pode ter representação de aterramentos, de para-raio, do ponto de entrega. Às vezes o consumidor está pedindo uma ligação nova, você vai indicar onde que ele está pedindo essa ligação nova. Alguns equipamentos especiais como chaves, você vai representar quadras, aqui você vai representar também nome de vias, vegetações. Às vezes você tem uma árvore num determinado ponto, você quer representar essa árvore, então você representa aqui no seu projeto, até por conta da orçamentação. Os labels são essa representação aqui, por exemplo, de cabos, o label do transformador, onde você indica aqui até a potência do transformador. Enfim, são os símbolos em gerais que você vai utilizar aí nas normas, no seu desenho que você vai apresentar aí no seu projeto. Esses projetos, eles são apresentados na companhia de acordo com os formatos padrão que nós já conhecemos bem aí, O formato A1, por exemplo, o formato A2, o formato A3, o A4. Aqui a gente tem aqui a representação do A1, 2, A4. Tem um software que a Copel utiliza para realização de projetos, que você tem essa opção de você imprimir no A1, 2, A4. Ele é um formatinho que tem uma medida diferente, uma composição aí de A1 com dois formatos A4, mas a princípio você vai sempre apresentar nesses formatos padrão. Uma outra coisa interessante também que a gente precisa observar é a escala. Geralmente a nossa escala, a escala que a gente apresenta os nossos projetos é na escala 1:1000. Eventualmente você pode utilizar outras escalas, dependendo do detalhamento do projeto que você está fazendo, Às vezes tem algum ponto ali que ficou um pouco confuso, os itens ficaram sobrepostos, por exemplo, você pode fazer uma ampliação para fazer um detalhamento, mas a princípio você vai utilizar sempre a escala 1:1000. Inclusive essa escala 1:1000, ela encaixa certinho aqui neste gabarito da Copel. A gente chama isso aqui de gabarito, é o gabarito DZTEC. Na verdade a gente fala que é gabarito Copel até por conta desse símbolo, que ele traz o símbolo da Copel. Entretanto, nós temos aqui vários símbolos que a gente utiliza, que é para um poste, por exemplo. Isso aqui é a simbologia de um poste duplo T. Aqui eu tenho uma linha onde você pode posicionar até em cima da linha de propriedade para você poder fazer o contorno do seu poste. A gente utilizava muito esse gabarito aqui quando a gente desenhava na mão. Há anos atrás, quando a gente fazia os nossos projetos em nanquim, por exemplo, para quem é um pouquinho mais experiente aí vai lembrar que a gente fazia os projetos em nanquim, então a gente utilizava esse gabarito para utilizar a representação aqui de aterramentos. Nós tínhamos também aqui a representação de banco de capacitores, de para-raios, de chaves fusíveis, de luminária de 4 pétalas. Nós utilizávamos essa simbologia aqui para transformadores. Aqui nós temos os postes quadrados, por exemplo, poste de seção circular.
elementos que a gente poderia representar o que nós estávamos projetando. Então é um gabarito que ele é encontrado até hoje e ele é utilizado geralmente para você fazer o seu anteprojeto. Então muitas vezes você vai num determinado loteamento, num determinado ambiente para você fazer o projeto, você leva ele para você fazer um esboço. Então ele fica até mais caprichado ali, o seu levantamento fica mais fácil para você visualizar, ok? No nosso projeto é importante a gente entender como é que fica a posição dos símbolos, como é que eles ficam posicionados. Os postes, por exemplo, esse aqui é o símbolo de um poste, nós vamos tratar aqui detalhadamente à medida que os módulos forem passando, né? Mas esse poste, ele está representado aqui, essa face lisa dele está representada em paralelo com essa linha que é a linha de propriedade. Então ele fica tangente a essa linha de propriedade ali, orientado em relação à mesma. É assim que a gente representa os nossos postes. Os cabos secundários são os cabos de baixa tensão. Os cabos secundários eles também são representados em paralelo aqui com essa linha de propriedade, que são os cabos de baixa tensão. Os cabos, esses cabos eles são representados sempre na frente aqui desse poste, né? Ó. Aqui onde eu tenho o transformador, por se tratar de uma rede nua, e depois a gente vai ver como é que ela é disposta nas estruturas, no poste que tem transformador ele passa na parte de trás do poste. E vocês vão observar quando vocês estiverem aí caminhando nas ruas aí da cidade, a partir de agora, onde que é a rede secundária, ela está disposta nos postes. A gente não vai colocar, ele não vai ficar em paralelo com ele somente numa situação onde você tiver o circuito duplo, o posteamento duplo. Então, quando eu tiver um posteamento duplo, ele vai passar deste lado aqui a rede secundária. Então imagine que a gente vai ter postes desse lado, então você representa a rede secundária do lado oposto, até para você poder fazer as ligações aí do seu ramal. E nós temos a representação dos cabos primários. Os cabos primários são esses cabos aqui. Eles são os cabos de alta tensão. É o cabo de maior tensão. Eles são representados com uma linha tracejada e ele também, vocês vão perceber, assim como a rede secundária que nós vimos lá na tela anterior, ele também fica aqui em paralelo com a sua linha de propriedade. Então essa é a representação de um cabo primário, é assim que a gente representa, ele passa bem no meio do poste. E na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os estais. O que são esses componentes e para que eles servem. Até lá!